Vamos iniciar as nossas atividades do Palco 1 com o painel Lições aprendidas e desafios para o licenciamento ambiental das concessões no Brasil. Para mediar os trabalhos desta tarde, convido a gerente de meio ambiente da Arteris, Daniela Busman. Já como painelistas, convido o diretor-presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Tomás Toledo. Convido também a diretora de licenciamento ambiental do IBAMA, Cláudia Barros. O secretário adjunto de Infraestrutura Econômica do Programa de Parcerias de Investimentos, Adailton Dias. E completando o nosso time de painelistas, convido a auditora-chefe de Audi Rodovia Aviação do Tribunal de Contas da União, Laura Berlink. Com a condução dos trabalhos, a nossa mediadora. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos painelistas, né? Muito obrigado por terem aceitado estarem presentes aqui conosco hoje. Vamos falar sobre lições aprendidas e desafios para o licenciamento ambiental em concessões no Brasil, né? É importante a gente agradecer a BCR, que nos deu esse espaço, né, dentro de uma Bienal de Rodovias. O licenciamento ambiental é um ponto muito relevante dentro do contexto de infraestrutura rodoviária, então é muito importante que nós estejamos aqui hoje falando sobre o assunto e pensando, né, em melhores práticas aí para o futuro, né? Mas o licenciamento ambiental ainda é uma questão que gera um pouco de calafrios, né? Sempre dá um friozinho na barriga, né? O pessoal os diretores e os engenheiros sempre olham um pouquinho assim com medo, né? De saber como, quando, né? E principalmente quando, né, a coisa vai acontecer, a gente vai ter as liberações. Então é muito relevante hoje a nossa conversa, né? Mas assim, o que busca esse licenciamento ambiental? E aí eu vou usar uma fala da Cláudia, que ela falou essa semana, né? O que o licenciamento ambiental busca, né? Achei muito interessante o que você falou. O licenciamento ambiental ele busca fazer com que aquilo que a sociedade precisa em termos de obra, né, em termos de infraestrutura, aconteça de forma sustentável e responsável do ponto de vista ambiental, né? E ainda eu adiciono, né, tal da sustentabilidade que a gente precisa tanto buscar dentro das nossas atividades, né? E esse ponto é tão importante que hoje nós estamos aqui nesse painel bem diversificado, né? A gente sentou aí meio que dividido, o órgão ambiental aqui, o órgão fiscalizador do lado. Isso não foi combinado, né? Mas a gente tem aqui eu que estou representando os empreendedores, né? Quem aí busca o licenciamento, os órgãos ambientais que acompanham, né? O pessoal do PPI que também está aí nos ajudando a desenvolver políticas públicas e o TCU, que é um órgão que fiscaliza e busca também boas práticas, né? Avaliar os processos e desenvolver boas práticas. Então estamos numa mesa aqui de pessoas que tomam decisões, né, e podem realmente contribuir para que o processo seja muito melhorado no futuro, né? Como eu falei, estou aqui representando os empreendedores, né? Hoje eu falo aqui pela Arteris, mas também por todas as concessionárias de rodovia do país, né? Sou gerente de meio ambiente. E nesse tempo que eu estou na Arteris, a gente fez muita obra grande, né? Obra com grandes impactos ambientais. Aí, amanhã, inclusive, estamos inaugurando o contorno rodoviário de Florianópolis, que é uma obra emblemática para o país, uma obra de 4 bilhões, né? Com licenciamento conduzido pelo IBAMA, né? Muito robusto, por sinal, né? E também fizemos a duplicação da Via Paulista, da Intervias, aproximadamente 250 quilômetros, as infinitas contenções de sinistros, né, ocasionadas pelas mudanças climáticas e as chuvas em excesso aí nas regiões sul, principalmente do Brasil. Então a gente aprendeu muita coisa nesse tempo executando obra. E aí eu gostaria de contar um pouquinho para vocês também do que a gente aprendeu. Dentro do nosso trabalho, a gente sempre busca, né, das concessões como empreendedor, a celeridade, né, tão buscada assim, prazo menor do licenciamento, quanto vem a licença, quando vem a licença, né, a previsibilidade para a gente desenvolver projetos
que a gente consiga mapear o que vem, né, de solicitação, o que virá de demanda do órgão ambiental, né, e ser objetivo, né, porque eu acho que isso é uma premissa muito importante aí para que a gente consiga executar todos esses investimentos previstos, né. Então, qual que foi a lição de casa que a Arteris fez, né? A gente vem trazer aí de lições aprendidas junto nesse painel, executando essas obras, né. Acho que a primeira delas é a gente modificou a nossa estrutura de pessoas para garantir que meio ambiente estivesse junto do desenvolvimento dos projetos desde o começo, né, que é trazer meio ambiente junto ao projeto de engenharia no desenvolvimento. E aí, hoje nós temos uma especialista de meio ambiente que é a Solange, que acho que vocês devem ter ouvido falar alguma vez, né, Tomás? Que atua aí junto com os órgãos ambientais e com o nosso time de projeto, adequando e otimizando o nosso projeto para que ele seja o mais rápido possível analisado e atenda às premissas do licenciamento, né, desenvolvendo as obras com menor impacto. Acho que esse é um ponto muito importante. A gente consegue protocolar nos órgãos ambientais projetos mais adequados e que sejam analisados de uma maneira mais confortável pelos órgãos fiscalizadores, né? Então isso foi uma premissa muito importante e uma lição aprendida muito grande. Segunda lição aprendida que a gente teve, já indo aqui para a minha fala final, são os estudos ambientais, né? A gente tem uma lição de casa muito grande que é olhar os nossos estudos e protocolar eles com a maior qualidade possível, né? A gente sabe que o licenciamento ambiental é uma via de mão dupla, então existe muita reclamação do lado do empreendedor, mas também tem muita coisa do órgão ambiental falar, gente, eu preciso de mais, eu preciso de um estudo melhor, né? Então isso a gente tem também como lição de casa, trazer estudos de maior qualidade e principalmente durante a execução das obras, apresentar relatórios com uma qualidade maior para que vocês entendam, né, vocês órgãos fiscalizadores entendam e consigam saber que nós estamos cumprindo tudo. Isso é um cuidado muito grande que a gente vem buscando melhorar muito. E o último ponto, que eu acho que foi de lição aprendida, que a gente pode falar aqui hoje, que é participar, né, de todos os fóruns e contribuir com essa nossa experiência do lado de cá, né, fazendo as obras, para a melhoria das normativas vigentes. Eu acho que existe um movimento muito grande, né? A CETESB vem na frente desse movimento aí para poder melhorar as normativas, oxigenar o processo de licenciamento. O IBAMA também sempre muito disposto a nos ouvir e entender que as obras são realizadas desse jeito e que talvez alguns procedimentos possam ser melhorados ou não, né? Então isso a gente vem aí trabalhando muito para poder participar desses fóruns junto com vocês, né? E trazer a experiência aí do empreendedor na melhoria das normativas federais e estaduais, aí buscando normas mais objetivas, né? E aí, já chamando o Adailton aqui para a nossa conversa, falando aí da questão das políticas públicas que regem o procedimento de licenciamento, né? Queria te perguntar, Adailton, na Secretaria, né, de Infraestrutura Econômica, como que vocês estão trabalhando para desenvolver políticas públicas? Eu não vou usar o termo facilitar o licenciamento, porque não é isso, né? A gente gosta de deixar bem claro que não existe uma facilitação, e sim, né, uma análise de uma melhoria, né? Como que vocês estão vendo isso dentro do PPI para melhorar e deixar mais objetivas as políticas públicas para que o licenciamento em concessões federais seja mais eficaz e rápido? Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Agradecer imensamente aí ao convite que foi feito pela BCR, por meio do Guilherme Bianco e também pelo presidente da BCR, e também das boas-vindas aqui aos colegas painelistas que estão aqui junto comigo, na tentativa de trazer para vocês aqui como a gente se comporta, como a gente está agindo em relação ao tema licenciamento ambiental. Primeiramente, é deixar claro que o licenciamento ambiental ele não se limita, no caso específico do governo federal, às ações do PPI, às ações e aos projetos de parcerias públicas e privadas, né? Se a gente for parar para observar, no próprio comando, no próprio título do novo PAC, nós temos lá, declarado pelo governo federal, desenvolvimento e sustentabilidade. E dentro do PAC nós temos hoje cerca de 180 medidas institucionais, das quais 5 medidas institucionais são diretamente vinculadas à questão do licenciamento ambiental.
que vão desde a questão das revisões da legislação, mais especificamente via os decretos, a OIT 169, que a gente tem trabalhado de maneira bastante intensa para que essa OIT a gente possa aplicar de maneira adequada em parceria com os órgãos ambientais. E no âmbito do PPI, mais especificamente agora trazendo para a minha secretaria, nós temos o comando legal via o decreto 11329, onde permite que a gente acompanhe, apoie e também dê sugestões em relação ao licenciamento ambiental. Então, em relação a esse tema, as iniciativas que nós estamos tratando dentro do PPI, que é conduzido diretamente pela secretária especial adjunta, a doutora Cecília Cafezeiro, a gente abrange não só o licenciamento ambiental, como também outras questões relacionadas a interferências com os contratos de parcerias público-privada, de uma forma que, sinceramente, eu nunca tinha visto antes o governo federal agir. Então, ela tem um olhar bem particular em relação a essas questões. Só para vocês terem uma ideia, ela cuida pessoalmente dessa agenda, e essa agenda que ela reserva, que ela combina com os órgãos ambientais quando nós temos algum tipo de interferência ou algum tipo de desafio a ser vencido. E ela faz questão de fazer essa agenda, realizar essa agenda dentro dos órgãos ambientais. Eu nunca vi a doutora Cecília convocar ou convidar nenhum órgão ambiental para discutir algum tipo de tema que a gente tenha que atuar, que a gente tenha que resolver em relação aos contratos de parcerias que estão qualificados do PPI. Então, só esse movimento de provocar o diálogo, de buscar uma solução, nós temos tido um efeito muito positivo. Conseguimos liberar várias licenças e nessa linha, que eu denomino a linha administrativa, essa forma de atuar tem trazido bons resultados. Fazendo recorte para o setor rodoviário, nós tivemos o apontamento pela BCR e pelas concessionárias de aproximadamente 55 a 60 pontos de atenção em relação ao licenciamento ambiental. E desses 55, 60, quase 70% já foram resolvidos em menos de um ano. Mesmo a gente sabendo que os órgãos ambientais estão aí numa discussão com o governo federal para requalificação do seu quadro de pessoal, etc, etc. Mesmo assim, nós tivemos um sucesso significativo. E essa atuação vem alinhada com a diretriz do secretário Marcos, que é o acompanhamento de todos os processos do pós-leilão. Há pouco tempo atrás, toda a energia que era gasta pelo governo federal era para assinar o contrato, fazer o leilão, assinar o contrato e, na sequência, ficaria por conta do investidor fazer o licenciamento ambiental. Hoje não, hoje a gente acompanha não só a elaboração do estudo, o leilão, a assinatura do contrato, e a gente acompanha também a evolução do licenciamento pós-contrato. Enfim, então essas são as iniciativas. Nós temos outras que estão em andamento, em parceria também principalmente com o ICMBio e com o IBAMA, que se trata especificamente de uma evolução tecnológica que foi apresentada pelo IBAMA lá no PPI, e que se traduz inicialmente numa plataforma chamada de CISBIA, que é uma plataforma onde se pretende organizar o processo de licenciamento ambiental, trazendo tecnologia, trazendo sistematização de processos e tudo mais. É um processo que é uma plataforma e uma solução que está no início do processo, mas assim, tem um potencial de resolver muita coisa e a gente está apoiando de maneira bastante forte nessa linha também. Legal, Adailton. A gente vê realmente um movimento muito grande do governo em trazer essa inteligência para facilitar e melhorar, né, o licenciamento. E o que você acha que seriam os desafios e as oportunidades dessa questão de você estar ali discutindo com os órgãos interlocutores e relacionados a esse processo? Nós temos um desafio que é um desafio histórico, né? Mas eu costumo falar o seguinte: aquilo que a gente já conhece, que a gente já passou várias vezes. Eu sou oriundo do DENIT desde 2006, então o DENIT é um dos maiores licenciadores e investidores em infraestrutura rodoviária do Brasil ou da América Latina, e a gente sabe desses desafios. Então, o desafio conhecido para mim é uma questão de tempo para a gente resolver. Eu tenho um problema com desafios que eu não conheço. E, nesse sentido, o grande desafio hoje para a gente ter uma virada de chave, ter uma virada de cenário
organizar as informações dos órgãos ambientais, começando pelos órgãos ambientais ou os órgãos do ecossistema ambiental, que a gente produz pra caramba muita informação relevante, muita informação de qualidade. A gente precisa organizar e fazer com que essas bases de dados se conversem entre si. Esse é um principal desafio, não só pela dificuldade, mas pelo volume de informações que a gente produz e que a gente continua produzindo a cada dia. Cada estudo é um outro volume de informações. E outro desafio é equiparar ou equalizar tempo de resposta dos órgãos ambientais em razão do volume de licenciamento que lhe é atribuído, certo? Que no caso específico do PAC, nós temos 4 anos para fazer girar o PAC, então vem um volume significativo de investimento e por conta desses volumes significativos, são vários projetos, são vários licenciamentos e tem um tempo específico que esse licenciamento tem que ocorrer. E, paralelamente, a questão da equalização da força de trabalho. Então, pegando esses 3 pilares, esse é o desafio, fazer a equalização desses 3 pilares, eu julgo assim, extremamente importante. E em relação à oportunidade, gente, o que é que eu vejo? Nós temos um momento que eu acho que é ímpar no planeta em relação à tecnologia. Então nós temos aí um instrumento muito forte que é a tecnologia que pode nos apoiar em várias etapas do processo de licenciamento. Então eu vejo isso como uma oportunidade. Outra oportunidade que eu vejo é que dentro do próprio governo, nos órgãos do ecossistema de licenciamento ambiental, nos órgãos também que são empreendedores, no caso do DENIT, assim, como referência, e em relação também aos investidores privados, existe um entendimento da necessidade de criar essa sinergia em busca de uma solução. Então, essa é uma oportunidade que eu vejo. Temos inteligência para isso, temos tecnologia para isso e temos recursos para isso. Precisamos organizar, mas eu confio que a gente vai conseguir fazer uma virada de chave muito interessante nesse sentido. Com certeza, existe muita energia sendo aplicada realmente nesse sentido. E aí, já que você comentou sobre a questão dos órgãos ambientais, a estrutura, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Cláudia aqui. Né? Cláudia, dentro do IBAMA, né, o que você pode contar para nós sobre os desafios mais críticos enfrentados por vocês nos licenciamentos de rodovia, né? O que você pode nos compartilhar conosco? Tá bom, Daniela. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Segundo, eu queria agradecer o convite. Acho que é uma honra para a gente participar num evento tão qualificado, enorme, né? Esses eventos super modernos, né, em que a gente tem várias salas abertas, com muita gente discutindo tudo, acho absolutamente necessário. Queria cumprimentar em especial o meu ex-chefe, meu ex-diretor, com quem já brigamos muito, uma briga de amor, Tomás Miyazaki. A gente brigava, né? Eu contigo, né? Eu contigo. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer para vocês, assim, às vezes eu fico pensando das escolhas que a gente faz na vida. Quem me conhece sabe que eu tenho DNA de licenciamento. O licenciamento para mim está na veia, né? Eu não faço licenciamento como uma obrigação do Estado ou só como uma necessidade de melhorar os processos de licenciamento. Eu faço licenciamento às obras do Brasil. Eu faço licenciamento porque eu acredito fielmente no instrumento. Agora, para que ele seja bem executado e, mais do que isso, bem compreendido, acho que a gente tem um longo caminho para trilhar. E aí você fala de desafio, eu posso falar tantas coisas para você, Dani. Eu posso falar, e aí o Adailton já falou de planejamento, essa palavra, toda hora a gente fala de planejamento. Mas eu concordo com uma coisa, eu acho que a gente está num momento bem especial em que acho que os órgãos ambientais já têm maturidade suficiente para entender as demandas dos setores, né, de infraestrutura, quanto os órgãos ambientais, quanto os setores também têm maturidade para entender o que está por trás daquilo que a gente chama de entrave, né? Esse é um desafio, e é um desafio que a gente percebe. Clarice está ali, nossa coordenadora geral, e a gente tem um time hoje no IBAMA, que não é de hoje, é um time que já vem há muitos anos entendendo alguns pressupostos. Veja, quando a gente solicita no licenciamento uma medida A, B ou C, e aí eu vou chutar aqui as medidas de diminuição de atropelamento de fauna. Se isso não tiver bem discutido, se isso não for interiorizado por quem faz, né, a infraestrutura,
e o órgão ambiental também não conseguir comunicar bem por que a gente está pedindo, aí fica parecendo só uma burocracia ou um capricho de quem está solicitando. E mais do que isso, a gente está no evento de concessão. Aí eu estou olhando para a Solange ali, não há como não falar do famoso viaduto, né, da passagem de fauna que a Artéries fez. E a grande discussão que está não é se é bom ou se é ruim, ele é lindo, ele é um exemplo para o mundo. A questão é, ele estava incorporado à concessão? Ele estava previsto pelo Estado brasileiro como uma necessidade antecipatória de colocar lá na concessão quais são os custos, e eu falo custo para que as pessoas entendam, mas para mim não há custo, tá? Quais são os valores colocados ali para que a gente possa ter empreendimentos seguros, né? A gente quer ter rodovias que não tenham processos erosivos nas cabeceiras das suas pontes. A gente quer ter uma rodovia que tenha segurança para os usuários. A gente quer ter uma rodovia que passe numa zona urbana com medidas de contenção aos riscos associados. A gente quer ter uma rodovia cujo impacto da sua construção pode ter sido supressão de vegetação, seja compensado. A gente quer tudo isso, né? Nós usamos a infraestrutura. Então, quando a gente pensa no instrumento de licenciamento, gente, é a antecipação disso tudo e a qualificação desses projetos nessa área. Eu acho que esse é o grande desafio, a gente fazer essa conversa e esse entendimento coletivo. Legal, Cláudia. É a previsibilidade que o empreendedor também busca, né, em qualquer contrato e qualquer ação que a gente venha fazer dentro da concessão, né? É bem de encontro do que a gente precisa, né? E sobre melhorias implementadas, né? Gostaria de saber um pouquinho o que o IBAMA vem fazendo, né? Já conheço um pouco, né? Já tenho, né, conhecimento um pouco das melhorias, mas compartilha aí com o nosso público quais são as melhorias que vocês vêm implementando para otimizar esse licenciamento nosso. Vocês sabem que... Esqueci de falar uma coisa, a gente está nesse evento, e aí parabéns, 50% dos panelistas é composto por mulheres, então... Né? E o tema de sustentabilidade, isso merece destaque. A gente está conversando aqui e está havendo nesse momento lá no IBAMA a Assembleia dos Servidores para definir se a gente aceita ou não a proposta do MGI. E aí é impossível você me perguntar isso e eu esquecer do que está acontecendo. Porque tem uma série de atos que são internos e tem uma série de atos que são externos e a gente precisa, de fato, né, que a gente chegue a bons acordos nesse momento, que são atos que antecedem, muitas vezes. Então, eu estou orando, viu, gente? Agora, internamente, eu acho que não é de hoje. O Tomás vai saber disso também. Tem alguns atos que a gente vem fazendo já, e muito em função do TCU, e aí eu vou te dizer, pense nas auditorias boas que a gente tem, porque elas resultam em determinações para melhoria, ou têm resultado em determinações para melhoria do nosso sistema. Por exemplo, foi a partir de uma auditoria do TCU que o IBAMA teve que dar um prazo para a elaboração dos seus guias de avaliação de impacto ambiental. E o que são guias de avaliação de impacto ambiental? São aqueles guias que garantem uma certa previsibilidade no licenciamento para o público externo e para quem vai nos demandar. Hoje a gente tem um rodando, que é o de, quer dizer, já 100% publicado, que é o de linha de transmissão, e a gente tem esse ano ainda alguns para serem colocados em consulta pública e aplicados. É evidente que é uma referência, mas é uma boa referência. A gente tem, acho que, uma qualificação permanente dos servidores. A gente tem, o Adalto falou do CISBIA. O CISBIA ele não é um processo, não é um projeto para processo de licenciamento, não. Ele é uma plataforma que a gente vai conseguir implementar, em que a gente coloca na plataforma os dados legados do licenciamento ambiental para disponibilizar para a sociedade e para os empreendedores, para que eles possam ter essa base de consulta anterior a qualquer projeto de licenciamento. Hoje a gente está trabalhando com os dados de biota, né? Fauna e flora. A gente está com um projeto piloto já rodando, as empresas colocando as informações, mas talvez a gente tenha também que colocar, porque a gente precisa dar celeridade nisso. E aí eu fico pensando, pensa o que a gente pode economizar de tempo e de custo quando eu vou empreender numa região onde o IBAMA já disse que tem um rol de informações e essas informações estão validadas pelo órgão ambiental. Isso é uma das ações, né? Tem tanta coisa, acho que muita coisa acontece ao mesmo tempo, senão eu vou tomar o tempo de todo mundo, Daniel.
Mas a gente só ouve notícias boas aí. Realmente, chegar numa área e já conseguir saber o quão crítica ela é, o quão sensível ela é para o meio ambiente, né, para as questões ambientais, já facilita muito a nossa análise, né? E aí, Tomás, tu já trabalhou um tempo no IBAMA, né? E como é que está sendo agora, né, ser responsável pelo órgão estadual de São Paulo, né? E o que vocês vêm fazendo para melhorar as práticas de licenciamento no estado? Bom, dar aqui também minha saudação, né? Uma boa tarde a todos, a todas. Agradecer a BCR, a pessoa do Marco Aurélio, que tem sido um porta-voz aí da preocupação em sustentabilidade pelo setor, do Bianco também, todos que organizaram o evento. Como a Cláudia comentou, um evento brilhante aí, né? Dá para ver que tem uma sensação boa assim no setor, né? Tem uma expectativa boa, uma energia boa assim no segmento. Isso é legal. Acho que a sustentabilidade também está sendo um ponto de trabalho nesse momento. Certamente a gente vai ter uma melhor performance aí, né, do setor. CETESB. Eu fui estagiário da CETESB, né? Aí vim para Brasília, fiquei 20 anos em Brasília e retornei agora como presidente. Tenho trabalhado com uma equipe excelente, aí o pessoal está aqui me acompanhando, a diretora Mayla, que conduz esse processo de licenciamento com avaliação de impactos, e infraestrutura rodoviária quase sempre, né, é licenciada por meio desse tipo de processo. Então a equipe está toda aqui e vou contar uma história rápida aqui no tempo que eu tenho, buscar resumir, mas o que a gente encontrou lá? Tinha uma carteira, um estoque grande, né, de processos acumulados, né? Tem o pessoal, no jargão deles é estoque. E estoque é o que? Entrava mais do que saía por muito tempo, formou-se um estoque. Estoque de 680 pedidos de licença, LPLI, LO. Aí a gente tem feito um tanto de coisa, né, vários trabalhos, reforço de equipe, então teve um reforço emergencial, 20% a mais de técnicos que a gente conseguiu, achar umas moedinhas no pote, colocamos lá todas para a equipe de avaliação de impactos. Fizemos concurso, o pessoal vai chegar agora em agosto, mas a gente já conseguiu meados de 25, então 1 ano e meio, 18 meses, a gente conseguiu baixar de 680 para 580. Então, quase 100 processos aí do estoque, que saiu mais do que entrou. É claro que durante esses 18 meses entrou muita coisa também, então baixar estoque não é fácil. Então a gente colocou 20% a mais de recurso, mas só colocar recurso não é o suficiente. Foi importante nessa jornada a gente fechar uma demanda que a gente tinha muito recorrente, que eram as consultas. Então, além de dar licenças, a CETESB respondia consultas. Aí eu, provocando a equipe, falava, não, consulta é para consultoria, né? Aqui é o órgão licenciador. Nossa missão é dar licença. Então, consulta, se o empreendedor precisa de uma orientação, se ele precisa fazer uma avaliação do risco, da forma como ele vai executar determinado CAPEX, determinado projeto, ele vai procurar melhores práticas no mercado, não no órgão ambiental. E a gente já vai para o jogo a valer, né? Pedir de licença, se não tiver bom, a gente nega a licença. Mas não tem esse momento anterior que sobrecarregava a mesma equipe que faz a análise dos processos de licenciamento. Então fechamos as consultas e agora em março desse ano a gente publicou a decisão de diretoria 22, que foi desenvolvida com colaboração do setor, né, um trabalho organizado pela BCR, né, as concessionárias que têm lá uma interação maior com a CETESB, um órgão licenciador estadual. A gente desenhou um procedimento para regularizar as concessões. Então, quando a gente está falando de malha rodoviária, tem aproximadamente 22 mil quilômetros de rodovias no estado de São Paulo, meio a meio. 11 mil com DR, 11 mil concedidos. A gente desenhou um processo olhando as concessões. E principalmente porque a maioria dessas concessões não tinha licença de operação. Não tinha o licenciamento regularizado. E aí a gente enxergou
nesse processo de regularização, uma oportunidade para a gente mudar a escala de atuação do licenciamento ambiental. A gente não ficar analisando projeto a projeto, LP, LI, toda a energia concentrada, né? Todos os recursos nossos alocados no projeto a projeto LP, LI, mas deslocar essa energia para a operação, para enxergar a operação, conversando com o ativo, então com o contrato de concessão e aquele plano de investimentos que está previsto dentro do contrato de concessão. Então, na licença de operação, a gente vai enxergar o ativo como um todo e vai licenciar a operação desse ativo e não ficar licenciando projetinho por projetinho. Esse é o que a gente vem fazendo para rodovias, mas isso foi muito importante para a gente poder fazer essa redução de estoque, o agrupamento, né, de diferentes demandas. Então, 3, 4, 5 pedidos de licença, a gente responder com uma análise só, uma licença só. Então, a gente não aplicou isso só para rodovia, isso foi aplicado também para obras lineares, dutos, linhas de transmissão. E com isso a gente conseguiu já esse resultado inicial. E acho que eu já gastei meus 5 minutos, falo mais na próxima entrada. Foi ótimo. Tá Eu bem? participei, eu vou ocupar um pouco dos 5 minutos aqui então para dizer que eu participei de uma das reuniões, a Solange me chamou para uma conversa, eu achei muito boas as provocativas que a CETESB fez para os empreendedores que estavam lá, porque a operação é um mundo à parte, né? A gente fala muito em CAPEX, mas tem o OPEX aí que é o serviço que é mais a longo prazo e que também tem as suas variáveis, né? Vocês também trabalharam numa questão do programa do atropelamento de fauna, né? Definindo critérios. E aí existem tantos outros critérios aí de operação que a gente precisa revisitar e trazer isso para a discussão com os órgãos ambientais e com as próprias agências, né? Você falou aí da Artesp, né? A gente gosta sempre de citar a questão da conserva de roçada, né? A conserva de roçada na nossa região, que é calor, chove, cresce muita vegetação e a gente, tendo a necessidade de roçar, expõe muito os nossos funcionários ao risco da rodovia, né? Então, assim, você coloca vários funcionários fazendo a roçada e aí existem algumas normas de aplicação de inibidor de crescimento que precisam ser olhadas com um novo olhar, um olhar de novas tecnologias, de novos produtos, e aí faz parte aí essa conversa entre órgão ambiental, né, essa conversa ambiental com a CETESB, que tem com a Artesp, para que a gente consiga efetivamente olhar de novo essas normativas e trazer uma modernidade, né, para alguns pontos da conserva que às vezes não tem um foco tão grande porque não são obras, né, não é o tal do CAPEX, né, mas são importantes para nós também, né. Eu achei essa parte de fauna interessante, talvez seja uma próxima meta para vocês fazerem aí em São Paulo, conversar sobre o inibidor de crescimento com o time da Artesp, aí a gente trazer novas resoluções aí otimizadas, né? E existe algum desafio específico fora esse da quantidade, de questão de licenciamentos que você queira citar? Deixa eu pegar o gancho então primeiro na sua provocação aí da roçada, mas é isso, né? Assim, dentro da operação do ativo tem roçada, dentro da operação do ativo tem fauna, tem atropelamento de fauna, então são todos temas afetos à operação, assim como a ampliação, né? Porque no final o objetivo da regulação, né, daquele ativo é você prestar um serviço de qualidade. A Cláudia falou, né, a expectativa em relação ao licenciamento de uma obra de infraestrutura, a gente enxerga também qual que é a expectativa do usuário da rodovia, né? O usuário da rodovia aqui que tem um custo, né? Ele tem um desembolso ali de uma taxa de pedágio. Hoje, dentro da expectativa dele, não é só qualidade de asfalto, segurança da via, sinalização, mas também quais práticas essa operadora tem em relação ao meio ambiente, que está ali na janela, né? Que ele vai enxergando ao longo da trajetória dele. Então, por isso acho que todas as operadoras vêm cada vez mais se aprofundando nesse tema de sustentabilidade. Mas é dessa forma que eu vejo a roçada. A roçada, e a gente... eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar os próximos passos da regularização, mas a roçada é um dos componentes da operação, né? Então ela está sendo internalizada por esse licenciamento de regularização, né?
porque junto com uma licença de operação vai sair uma autorização de supressão de vegetação, cobrindo um período e cobrindo toda a malha, né, concedida mais uma vez. Mas só para quem não está por dentro da decisão de diretoria, a gente aprovou ela em março, mas a gente divulgou ela agora no mês de junho, porque a gente quis soltar um pacote, junto com o procedimento de regularização, a gente soltou um roteiro, né, a gente gastou um tempo lá dentro de casa para desenhar qual que é o estudo necessário para essa regularização, para que a gente ganhe tempo na análise e na emissão das licenças. E a gente também fez o programa de monitoramento de mitigação de impactos sobre a fauna, o PIMAF, de atropelamento de fauna, que também foi concluído, foi um processo que a gente fez no âmbito da Câmara Setorial, né, da Construção Civil, uma das câmaras que funcionam na CETESB, uma Câmara Permanente. Então a gente fez toda a discussão, o setor também participou, o Ministério Público, a Academia. Então a gente desenvolveu esse programa e publicou esses 3 componentes agora em junho. Então, além da roçada, tem também o tema do atropelamento de fauna com bastante destaque no nosso procedimento. Aí a gente tem para os 11 mil quilômetros de concessão, 20 contratos de concessão. A gente já convocou 9 dessas 20 concessionárias. Elas têm até outubro para apresentar o estudo e a gente vai emitir 9 licenças esse ano. As 11 ficam para 2025 e em 2025 a gente espera concluir essa regularização de toda a malha. Excelente, um movimento excelente para a gente ganhar escala aí na regularização. Laura, né, como a Cláudia falou, a gente vem ganhando muito com as auditorias do TCU, acho que a gente aprende muito, revisita os processos, né? Então, conta para nós como o TCU vem contribuindo para esse aperfeiçoamento do licenciamento ambiental nas concessões, né? E quais são as principais recomendações que vocês teriam para conversar conosco hoje? Primeiro, boa tarde a todas, a todos. Queria parabenizar aqui pelo evento, na pessoa do Marco Aurélio, né? Dizer como é importante ele ter se imposto uma meta ousada de mulheres, de participação feminina no painel e como ele cumpriu, né? Não basta só a gente colocar meta, a gente tem que cumprir, ele brilhantemente o fez. Quero agradecer também o convite para o TCU estar aqui hoje. É da nossa missão estar em eventos, participar de feiras, workshops, para prestar contas do nosso serviço, mas também para ouvir os setores. Ouvir o mercado, ouvir a sociedade, ouvir o governo, para que a gente possa melhorar também as nossas auditorias. Eu acho que Cláudia colocou bem, né, a experiência, pelo menos, dela, das nossas auditorias nos organismos ambientais, nos órgãos ambientais. Eu posso falar das minhas auditorias na temática de concessão. Com concessão, a gente atua basicamente em 2 frentes. A gente atua analisando previamente o edital. Então, nessa análise do edital prévio, a gente foca muito em lacunas, evitar lacunas regulatórias, ter um contrato claro. Focamos também na parte de incentivos que sejam calibrados para que as obrigações principais sejam executadas e assim o privado não se utilize do licenciamento como muleta para não execução do contrato. Então, essa calibração é muito importante. A gente também atua na parte de repartição de riscos, que a gente entende que o projeto tem que ser sustentável no longo prazo. Então, a gente conversa muito com a agência reguladora, agora os riscos de licenciamento estão sendo repartidos. E com essa repartição de risco vem também uma obrigação de transparência e acompanhamento dessa questão que está sendo repartido o risco, né? Então, essa é a primeira parte, né, na parte de editais. E ao longo da execução contratual, que a gente foca muito, né, na atuação da agência. A gente tem que ter uma agência reguladora forte, independente.
e que ela tenha condições e tecnologia para acompanhar todas as obrigações contratuais, todas as obrigações contratuais principais, que no final do dia são as obras, os serviços prestados, mas também as obrigações acessórias, aquelas principais, que é o licenciamento, o projeto, desocupação, desapropriação, para tudo funcionar e a gente conseguir entregar serviços para o usuário, que é ele que está pagando por tudo isso, né? Então a gente foca muito nessa parte de transparência dos dados para que todo o ecossistema tenha uma governança adequada. Ou seja, não basta ao final do contrato a gente ver, puxa, não foi cumprido uma obrigação porque não houve o licenciamento. A gente, ao decorrer da execução contratual, tem que ir levantando bandeirinhas. Olha, está atrasando, então vamos lá ver o que está acontecendo no órgão ambiental. Com quem está a bola? É a concessionária que não esclarece alguma medida que o órgão solicitou ou não. Então, a gente atua nessa questão, no final do dia, a governança ali da NTT com os dados para o contrato ser cumprido. Com isso vocês garantem aí que a transparência seja, né, efetiva e que a sociedade saiba o que está acontecendo, né? A gente conversou um pouquinho antes, né? E acho que realmente o perfil da cobrança mudou, né, nos últimos dias. Até a Laura comentou que hoje a sociedade como um todo não se preocupa mais que o TCU só confirme que está sendo executado, mas sim como a gente está executando aquilo que estava previsto, né? Então, achei interessante. Esse é um dado curioso, porque a gente recebia muita denúncia e representação pela não execução de alguma obra, algum serviço. E de uns 2 anos para cá, a gente vê uma crescente de preocupação da sociedade como um todo com se a concessionária está executando as medidas mitigadoras, o que é fantástico, o que é muito curioso. Já é uma evolução, né? Que é uma evolução. Obrigada, Laura. Então, gente, estamos aí com alguns minutinhos, né? Eu vou começar com a Cláudia. Cláudia, se tu quiser falar algumas palavras finais e fazer o teu fechamento, fica livre. Tá bom, Daniela, obrigada. Eu acho que tem recados, né? Esse evento é um recado. É um recado de que é possível enxergar o país de uma forma mais complexa e completa, né, a partir dos variados olhares. Eu acho que no final de tudo tem o desejo de que a gente tenha um país decente, com obras bem feitas, com obras bem entregues à sociedade, uma sociedade que utilize de uma infraestrutura de qualidade, e isso passa também pela questão ambiental. Então, esse é o papel, né? A gente sempre divulga, sempre que possível, qual é o papel do licenciamento, e eu digo muito isso também. Nós não somos donos da verdade. A gente tem uma série de limitações, uma série de falhas, conhecimentos que vão sendo produzidos ao longo do tempo, e a gente pode, sempre que possível, revisitar nossos pressupostos. A única coisa que a gente não pode é fazer qualquer coisa, a revelia, seja de um lado, seja de outro. Então, isso é uma construção. É uma construção que requer maturidade, que requer responsabilidade e que requer muita clareza do papel de cada um. Então, tem verdades também que, para mim, são bem discutíveis. Uma delas né? Não tem atalho. Não tem, a gente até brinca lá no IBAMA, assim, a palavra celeridade é ótima, mas assim, a gente, toda vez que alguém diz, precisa de celeridade, a gente também precisa. Né? A gente tem uma fila, eu adorei a palavra a Mália ensinou a você, né? A palavra estoque. Né? A gente tem um estoque absurdo no IBAMA também. E a gente tem uma capacidade de resposta que não é das maiores, inclusive pela ausência de pessoal. Então, quando alguém coloca numa fila uma análise que, porventura, tem que voltar para a complementação, eu considero um desastre. Sinceramente, para mim é desastroso sob todos os aspectos. O aspecto de quem demanda, o aspecto da sociedade que está esperando e o aspecto de um órgão ambiental que não tem tempo para ficar refazendo trabalho. Então, tudo isso passa por uma construção, repito, eu acho que é coletiva, cada um nos seus respectivos papéis. Eu queria colocar sempre o IBAMA à disposição, a gente está absolutamente disponível para qualquer discussão que possa melhorar, eu acho que nosso agir, né? Nossa forma de agir. E no mais, agradecer. Eu acho que as concessionárias têm excelentes exemplos de atuação. Isso a Clarice me diz assim,
Hoje a gente tem medidas muito interessantes sendo implementadas pelas concessionárias, só que eu queria, antes de passar, dividir o mundo entre concessões que foram concedidas sem essas previsões e concessões novas que, sem dúvida, não tenho a menor dúvida, de que passarão a ser concedidas. Então, essa é uma questão que não me compete, é do Estado brasileiro, mas eu acho que a gente tem que olhar para isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, Cláudia. Tomás, vamos fazer teu fechamento. Joia. O Camilo é da nossa equipe de análise aí, o pessoal que tem interface com licenciamento estadual conhece bastante. O Camilo, Rodrigo, a dupla ali, né, Tice? A Tice agora está também como coordenadora, mas é a dupla que sempre esteve à frente ali do licenciamento das obras de rodoviárias. Ele, se eu não falar aqui, ele vai puxar minha orelha depois. Ai! Foi ele, ó. Foi ele. Mas é uma boa prática, né? A gente falou aqui, a Cláudia mencionou as concessões, então uma boa prática que a gente tem, eu falei que a gente encerrou todas as consultas, é uma consulta, a única consulta que vale a pena, que é a consulta que a gente tem feito, uma interação entre a SPI ou Artesp e CETESB, na modelagem das concessões, né? Então, antes do leilão, a gente planejar os estudos que precisam ser feitos, ver se aquele cronograma proposto para as obras, ele tem viabilidade quando a gente for cuidar dos processos de licenciamento. Então, essa interação que a gente tem, que fica materializada no processo de consulta, e depois a gente documenta isso, né, emite um parecer ali em resposta à consulta para deixar isso amarrado no processo do edital da licitação, da concessão, é uma boa prática que a gente acha importante trazer para cá, já olhando essas novas concessões que virão, né? Então, a gente organizando, planejando os estudos e o processo de licenciamento, a gente provavelmente terá menos gargalos na execução. Legal. Tá bom? Obrigada, Tomás. Nada. Adailton, vai fazer seu fechamento. Bom, em relação ao tema, eu vou fazer um fechamento bem breve. E aí é sobre o olhar que eu tenho em relação ao tema de licenciamento ambiental. Só reafirmando, eu sou um otimista por natureza, mas isso não quer dizer que meu otimismo ele não tenha assim, uma base em evidências. Como eu falei para vocês, sobre o DENIT, então a gente já passou por diversas questões e no meio do desafio a gente sempre acha uma solução. Então eu tenho um otimismo em relação à questão da gente evoluir com o processo de licenciamento ambiental, não facilitar nem acelerar o processo, mas organizar de tal forma que tanto o órgão ambiental ele possa ter uma equipe equilibrada, uma equipe compatível com a demanda que vai ser posta pelo governo brasileiro, principalmente falando aqui do governo federal, certo? Que a gente possa trazer para dentro do licenciamento ambiental, como já está sendo feito, a questão de tecnologia, a questão de inovação, de disponibilização das informações que já estão validadas e aprovadas pelo órgão ambiental. Isso facilita demais a gente ver qual o nível de complexidade que determinado empreendimento tem. Temos recursos intelectuais internamente assim fácil de a gente mobilizar. Temos instrumentos de planejamento que cada dia estão se tornando mais, digamos assim, mais consistentes, mais flexíveis também sob o ponto de vista de conseguir incorporar, por exemplo, resiliência climática, resiliência da infraestrutura, que a exemplo que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Hoje a gente consegue, dentro do planejamento de infraestrutura brasileiro, trazer esses impactos, certo? E com isso a gente se programar melhor. Então, mas o importante é esse equilíbrio que a gente precisa criar entre a carteira, entre o tempo de resposta e a equipe que os órgãos ambientais precisam para dar vazão a todo esse estoque e a todo esse novo volume de licenciamentos que estão chegando a cada dia. Obrigada, Adailton. Laura, a sua palavra para ti. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu acho que aprendemos todos aqui, uns com os outros. E uma coisa eu acho que ficou do envolvimento, da necessidade do envolvimento da autoridade ambiental desde o nascedouro do projeto. Eu acho que isso é algo que a gente precisa evoluir.
né? A autoridade ambiental tem que estar quando nasce, quando cresce, enfim, tem que acompanhar esse projeto, enfim, e é isso, agradecer, gente. Obrigada. Muito obrigada por vocês, né, se disponibilizarem a vir conversar conosco hoje, né, como representando os empreendedores, é muito confortável e gratificante ouvir todas essas ações e a disponibilidade de vocês em trazerem melhorias para o nosso negócio, né? Agradeço aí a BCR também e a gente encerra o painel com 3 minutos de... Você quer falar mais alguma coisa, Daí? Eu queria aproveitar para deixar um lembretezinho. Senão o meu colega Alisson ali ia acabar puxando minha orelha depois. Bom, como eu falei para vocês, nós desenvolvemos internamente lá no PPI um painel que é de monitoramento dos empreendimentos pós-leilão. E nossa expectativa é que a partir do mês de setembro a gente convide de maneira pontual cada concessionária para a gente passar contrato a contrato, ver quais são os trechos que estão em processo de licenciamento ambiental e os eventuais impactos em atrasos ou o que é que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente de licenciamento e, logicamente, feito esse primeiro mapeamento, o segundo momento é ir até o IBAMA, os órgãos licenciadores, para mostrar, nós temos isso aqui, como é que a gente faz para resolver. Então, aguardem que em setembro o convite vai chegar, a gente vai tratar pontualmente, contrato a contrato, concessionária a concessionária. Então, espero que a gente consiga também dar um apoio significativo nesse sentido. Estaremos disponíveis, né? Cláudia? O Adailton, como tem os minutos, ele falou... Estamos livres, né? Vou falar também. Tem um ruído, é só o meu? O meu tá bem baixinho, bem baixinho. Sei. Tira quando você estiver falando, se estiver te incomodando. Pode ser. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Mas uma coisa que me ocorreu e que essa semana a gente fez uma reunião também no Ministério dos Transportes e o tema era concessionárias. E a gente vai também chamar as concessionárias para uma conversa que eu acho que quando o Estado concede uma infraestrutura para um privado, eu acho que ganha sobre vários aspectos, né? Um deles é a celeridade, né? Nas ações, nas contratações, enfim, nas respostas de construção das obras. E quando isso acontece do lado do IBAMA, a expectativa que a gente tem é que a organização do protocolo de demandas acompanhe a capacidade de realização. E isso nem sempre acontece. Então, a gente tem inúmeras situações, e não são poucas, são inúmeras, de protocolos, de um pedido de uma revisão de uma autorização de supressão de vegetação de 12 quilômetros, aí a gente revisa, daí com um mês mais 15, não é razoável para ninguém, nem para vocês, nem para a gente, nem para o Estado, nem para a sociedade. Então, muito a propósito do que o Adailton falou, a gente também vai fazer essa conversa, o Ministério dos Transportes vai nos ajudar, para a gente chegar também, né, num ponto mais de equilíbrio nisso tudo. E aí a culpa... Não, esse é a questão. Aí a culpa... Onde é que está a culpa? No IBAMA. Não, a gente está fazendo a nossa tarefa de casa também, Cláudia. Gente, obrigada por todos vocês estarem aqui. E é isso. Nós é que agradecemos.